Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Celebramos a solenidade do corpo do Senhor. Esta festa, que é uma duplicata, como se diz, porque ela retoma aquela da Quinta-feira Santa, celebrada aquele dia num clima de tristeza, de despedida, de morte. Eis que o Senhor, naquela mesma noite, ainda seria entregue e no outro dia sofreria a paixão pela nossa redenção. E hoje, então, o clima é outro. O clima na igreja é para ser festivo, é para ser de imensa gratidão, é para ser de intenso louvor e realmente bendizer a Deus por tão insigne alto benefício. Não há maior, queridos. Não há maior. Não há maior dom, não há maior sacramento, não há maior graça do que esta da Santíssima Eucaristia. Contudo, esta é a primeira vez que celebramos depois da Amoris Laetitia. Este maldito documento de mergulho que incide justamente na primeira leitura de hoje. Quem não acha que não está fundamentado o suficiente a nossa total rejeição a este maldito documento, quem acha que não aconteceu nada, leia a leitura. E ali está dito com todas as letras. Primeiro, que se trata, como Jesus disse também no Evangelho, do sacramento da sua paixão. E tem tanta coisa para meditar aqui. Porque esta missa que se reza aí, de sacrifício, quase nada. Aí o quase é que salva ela, hein? É um quasezinho mesmo. Mas enfim. E se afirma então nestas leituras também no Evangelho que se trata da celebração do sacrifício do Senhor. Mas também avisa fortemente a primeira leitura que para receber, para participar desta mesa, para participar deste sacrifício, é preciso estar dignamente disposto. Estará dito. E agora, quem vai dizer que não aconteceu nada? Que os recasados podem comungar? Que uma parelha gay pode dar-se as mãozinhas e irem juntos lá para receber a Santíssima Eucaristia, vivendo em estado de pecado mortal? Quem vai dizer? Está lá, nesta Santa Missa. Há o fundamento. Queridos, não há o que discutir. Por mais que não se queira ver. Triste é pensar que hoje, em todo o mundo, se reúnem os sacerdotes celebrando esta missa. E para eles nada aconteceu. Não vivemos em cisma. Não está autorizada a conspurcação do sacrifício de Cristo, da Santíssima Eucaristia.
Mas o que é isto? O que é isso? Não é possível. Quem queira dizer que a igreja não está em crise, que não quer reconhecer que vivemos a pior das crises, tome aí o título deste livro que, bom, só pode ter sido encomendado por Ratzinger. Trata-se da sua vida, do seu pontificado. E escrito pelo diretor de História da Igreja da Gregoriana. E onde foi que eu tomei nota disto? Ali o... Não é possível. Ali ali se diz exatamente, dá um título, para além da crise da igreja. Como então dizer, se esse livro foi apresentado agora, essa semana passada, pelo secretário pessoal de Ratzinger, o bispo Jorge, como alguém vai dizer que não há crise na igreja? Está aí o título. E aponta justamente o pontificado de Bento XVI. É nesse documento, é nesta apresentação, e nós já nos referimos a isso, queridos. É nesta apresentação que Dom Jorge diz, com todas as letras, que há um ministério petrino estendido e que, portanto, Bento XVI ainda é papa. Mas como? Mas como? 2 papas na Igreja Católica? Já o disse. E aqui agora, resumidamente, eu o repito. Não é possível, queridos. Não é possível. Veja, trata-se de matéria de direito divino. Porque o papado é uma instituição que sai do coração e da boca sacrossanta de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um cânon divino. O papado é um cânon divino. E dado à igreja justamente, e digamos só este argumento, dado à igreja justamente para fazer a unidade. Agora, se ele está dividido em si mesmo, se nós temos um papa contemplativo e outro ativo, quer dizer que Bergoglio não é ativo? Ou quer dizer, que Bergoglio não é contemplativo? Bergoglio não é contemplativo. Mas Bergoglio não nos interessa, seja ele o que for, é sempre do mal. Se ele contempla alguma coisa, contempla o demônio e a sua face. Mas não nos interessa Bento. Bento XVI está inativo, mas quem teria convidado este bibliotecário da Gregoriana para escrever este livro? Quem ao menos teria fornecido os principais documentos? Diz aqui o apresentador, secretário de Bento XVI, que é um livro muito bem documentado, mas de onde terá tirado esse documento, senão até das coisas particulares de Bento XVI? Como? Então, como vamos dizer que Bento está inativo se ele, afinal, está deixando sair aí? Há poucos dias ele
Eu já disse isso num outro sermão, de forma muito débil, debilíssima. E não é hora de ser débil, é hora de ser forte. Mas ele disse muito debilmente que a crise na igreja tem por estupim, por início, o Vaticano II. Finalmente ele confessa que esse Vaticano II foi a ruína da igreja. Finalmente ele confessa. Muito debilmente. Mas confessa, diz alguma coisa. Bom, isso já não é ser inativo. Isso já não é ser inativo. Não é ser só contemplativo. Mas então, quem é esse homem? Quem é o Papa? Quem está dirigindo a igreja? O que querem fazer com a Santa Igreja? O que querem fazer com a Santa Igreja Católica? Estes homens, grandes homens. Não sei mais quem é grande. E agora de novo, não é? Contemplação. Deixar sair um livro que trata de si, do seu pontificado e com aquilo ainda que vamos refletir. Mas então, que contemplação é essa? Essa é ação. É a ação de demonstrar que a igreja está em crise, sim, senhor. E vai ainda dizer que, como veremos, que quem está vencendo é o lado oposto. Tá? Atentos, atentos. Pois então, já dizíamos que o cardeal, o secretário de Bento XVI já soltou aí uma verdadeira bomba dizendo que, de alguma forma, o papado está dividido. Um absurdo. Teológica e canonicamente um absurdo. Não pode. Foi criado para a unidade da igreja e colocada sobre só uma única pessoa. É de direito divino. E só Jesus, nosso Senhor, pode mexer nisto. Nem Bento XVI, nem João Paulo II, nem ninguém pode mexer nisto. É de direito divino. Mas tem mais. Tem mais. Ainda nesta mesma apresentação, e eu vejo isso saindo pelo menos aqui para nós no Brasil ontem, o mesmo secretário de Bento XVI veio dizendo que no conteúdo deste livro está a grande luta que aconteceu em 2005, isto é, no conclave de eleição de Bento XVI, em 2005. Há uma dramática luta, diz ele, entre dois partidos, daqueles que no conclave foram se unindo em torno do nome de Ratzinger, o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé até então, e que era o decano do colégio cardinalício na época. Mas havia um outro grupo que depois se chamou de a máfia do galo. A máfia do galo. A palavra máfia aqui vem de um dos próprios cabeças deste grupo, o grupo de São Galo. E trata-se do cardeal Danielsa, cardeal de Bruxelas, que não faz muito esteve na apresentação de um livro biográfico da sua vida,
feito por dois jornalistas, todos eles de esquerda da igreja. E nesse livro, e na apresentação, o cardeal assinava e autografava esse livro, o que dá o seu pleno assentimento ao conteúdo do livro. E ali na apresentação, o próprio cardeal chama este partido do Galo de uma, como que, máfia, diz ele jocosamente, que ele tinha dito jocosamente, quem refere isso, quem usa esta palavra, é agora o secretário de Bento XVI, na apresentação ainda mais recente deste outro livro. Mas jocoso, que não é lugar de fazer brincadeira. Estamos falando de um assunto terrível, queridos. Como um cardeal, como o secretário de um, nem sei mais se chama de Papa, como o cardeal de Bento XVI, se refere à jocosidade, aqui a coisa é muito séria, é gravíssimo. Trata-se da destruição da Santa Igreja Católica. Trata-se desse estigma que nós estamos vivendo. Trata desse demônio que está lá na cátedra de Pedro, que é Jorge Mário Bergoglio. Como jocosamente? Mas terá sido, né? Para essa gente é brincadeira o que eles estão fazendo. Para eles é brincadeira. Terá sido jocoso o cardeal Daniels. E revela ele neste livro, e agora nos recorda, na apresentação desse segundo livro, sobre Bento XVI, revelam eles que havia esta luta, e esta máfia de Galo, composta do cardeal Daniels, também o Martini, já visceral inimigo de João Paulo II, um americano, outro italiano, e não duvido que não tenha um brasileiro aí. Vejam que na apresentação de Francisco como Papa, na loja do Vaticano ali, estava um à direita e outro à esquerda, isto é, Daniels, justamente esse cardeal, e Rumes, esse cardeal brasileiro. Ei, Rumes, o que tu andas fazendo? Já aqui no Brasil não fazias bem não, porque tu estás na cabeça da criação do PT. Esses comunistas, hein? O que tu andas fazendo? Meu amigo, te converte ou vais para o inferno! Pois então, diz o secretário que durante as eleições havia esta terrível, tremenda luta entre esses dois, foi se formando dois partidos. Um se formou ali, que era a favor da eleição de Ratzinger, que foi o maior. O outro se formou. O outro já havia formado, porque esse Daniels, eu não li o livro da sua biografia, né? Aqui não. Mas quem leu poderá dizer melhor do que eu e confirmar que já durante o pontificado, ao menos nos últimos anos do pontificado de João Paulo II, eles já estavam ali atrapalhando e já eram inimigos viscerais de Ratzinger, colocando com certeza a culpa de tudo aquilo que de bom, porque nem tudo fez de bem o João Paulo II, mas colocando tudo aquilo que foi de bom como culpa de Ratzinger, maior conselheiro de João Paulo II. Já antes, portanto, eram inimigos de Ratzinger e já foram com certeza, já foram para o consistório de 2005, tendo formado na cabeça
a opinião de votar no outro. Em quem? Justamente em Bergoglio, que todos sabem, foi o outro nome que reuniu em torno de si alguns votos durante aquele conclave. Portanto, Bergoglio, cujo nome não é colocado aí, e sabemos por quê, porque então, mais fortemente, poderia ser acusado de tramar e de armar para construir a sua eleição, pois então, tornando-se assim nula, que é nula de qualquer forma, porque se formou esse partido, já desde 2005, querendo que este demônio fosse ao sólio pontifício. Não sei se consigo me fazer explicar, se fica fácil de entender toda essa trama. E esta trama aparece ali na eleição de Bento XVI. Venceu Bento XVI, mas os seus inimigos continuaram atentos. E mesmo naquele livro da biografia de Daniel, se conta, e ele conta, ufanando-se disto, que eles eram a principal pedra no calçado do Romano Pontífice, de Bento XVI. E procuraram, de todos os modos, atrapalhar o seu pontificado. E não sei de onde vem a ameaça de morte que exatamente um ano antes, foi revelada por um outro cardeal que viajava lá na China, dizendo que, no máximo, se não acontecesse outra coisa como a sua renúncia, no máximo, Bento XVI duraria 1 ano e seria assassinado. Olha quanta sujeira nesse Vaticano! Depois de já terem matado João Paulo I, depois de já terem matado João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II tentaram, hein? Mas depois de terem matado João Paulo I, porque ele ia contra esta máfia que há no Vaticano, ia pegar um por um dos cardeais, bispos e servidores do Vaticano que são da maçonaria, que são satanistas. Foi morto, assassinado, no seu leito papal. Que coisa! Pois então, queridos, nesta luta tremenda que se desencadeou durante o conclave que elegeu, afinal, venceu Bento XVI, o ainda secretário de Ratzinger, Dom Jorge, nesta apresentação do livro sobre a crise da Igreja e o pontificado de Bento XVI, ele revela-nos ainda esta semana que esta luta, na verdade, tratava daquela outra luta que se dava no seio da Igreja e que tão bem e de forma magistral, como decano do colégio cardinalício, o próprio cardeal Ratzinger, antes da sua eleição, na missa inaugural do consistório, tinha aclarado, tinha colocado de forma muito lúcida. Isto é, que a luta verdadeira era entre o relativismo, a ditadura, foi assim que disse Ratzinger naquela ocasião, e depois repetiu mais vezes, hein? Durante o seu pontificado, ele repetiu exatamente essas duas palavras mais vezes, entre a ditadura do relativismo e aquilo que ele queria que vencesse, isto é, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus e o homem perfeito. E só sobre a pessoa de Jesus a humanidade poderia construir uma filosofia, uma ideia, uma teologia de um humanismo, de um humanismo saudável.
de um são humanismo. Então a luta é entre essas duas posições. A ditadura do relativismo e a confissão de Jesus como Filho de Deus e exemplo de homem para toda a humanidade. Quem venceu? Alguém dirá a confissão do Filho de Deus. Lendo o engano. Porque isso sim, durante o pontificado de Bento XVI, e olha com que luta e com que amargura este pontificado para se poder manter derrotado a ditadura do relativismo. Mas o que assistimos agora? E aqui vem este livro sobre Ratzinger, vem do fato de que, renunciando Ratzinger, entrou com toda a força a ditadura do relativismo. E não é ela que estamos justamente tratando quando no início desta missa, dessa homilia, desse meu sermão, dissemos que a Eucaristia deve ser dignamente recebida e que ela é o sacrifício incruento, mas não menos real e atual de Cristo. É justamente, caríssimos, é justamente. Então, esta divindade de nosso Senhor, esse humanismo que se entrega e confia ao Pai, na cruz, que é a Eucaristia, foi vencido. Foi vencida pela Amoris Laetitia, foi vencida pela gangue de Daniels, Bergoglio e Companhia Limitada. Foi vencida por Amoris Laetitia e este cisma hoje vence a ditadura do relativismo. É a conclusão que se chega. É a conclusão que se chega. Por isso, queridos, quero dizer com toda a seriedade. E tenho que dizer isto a ninguém mesmo. Claro que eu digo a todos os cardeais, aos bispos, aos padres, que se acordem desta realidade.